Hoje, eu posso dizer assim que o meu ministério consegue ser sustentável, não no sustentável de ser ecologicamente correto, mas Sim, sustentável de ele mesmo se pagar. Eu não preciso tirar, às vezes preciso, mas não mais com tanta frequência, dinheiro do meu bolso de engenharia sim, para o ministério. Mas o meu primeiro e meu segundo CD, eu trabalhei muito, foi foi do muita bolso, hora né, cara? extra para poder pagar os meus CDs. Então, tipo assim, além de pagar o aluguel, além de pagar o boleto do meu carro, além de pagar as despesas de casa, além de ter que pagar comida e tudo mais, além de pagar minha educação, que eu sempre estudava, além de pagar Sim. curso de música, também tinha CD para pagar. Também tinha evento que às vezes dava despesa ao invés de retorno para gente. Então, acontece, isso é bem comum, assim, né? E agora você levantou uma questão que essa semana ainda estava conversando com o Luke, que você conhece muito bem, e a gente falava sobre essa questão dos eventos, né? E é muito complicado. E aqui você pode dar muitos exemplos disso. A gente, você como músico, às vezes você precisa ir para um determinado evento e você não tem um mínimo de ajuda nem do transporte, nem do. E às vezes se você pede isso para a pessoa do evento, às vezes a pessoa se sente assim, como se, Ofendida, nossa, né? o cara tá querendo Ofendida. Cobrar para vir aqui, É. mas não é cobrar. O cara vai tirar do bolso dele. Às vezes uma situação, por exemplo, você me falou, acabou de falar que você tirou do teu bolso para pagar o CD, mas não é todo mundo que consegue. Às vezes o cara não consegue. O cara tá numa situação financeira que ele não consegue ir lá naquele lugar tocar. Então, se ele não tiver uma ajuda de custo para ele conseguir pôr a gasolina ou fazer a manutenção no carro, ele não vai, não chega lá. E é uma situação delicada. Eu creio que você já deve ter passado por isso. Sim, sim. E é até interessante, como que eu divido esse conceito hoje, assim? Quando se pede, se não pede, se cobra ou se não cobra, né? Quando a gente tem a nossa paróquia, o lugar que você trabalha, que você vai, para mim hoje é a comunidade, é a ID. A ID eu não cobro nada para fazer, seja qualquer coisa assim, a escala de grupo de oração, seja o evento, não, porque é a minha paróquia, é o meu lugar onde eu me dou. E lá eu pago para fazer as coisas. Sim. Igual na sua paróquia, você compra teu instrumento para tocar lá, Perfeito. você não cobra do padre porque você vai tocar na missa. Sim. Né? Não faz isso. Agora é o seguinte, é lá que eu sirvo. Acontece que aquele meu ministério, as coisas que eu fui investindo, foi frutificando para os outros lugares. Então, tipo assim, as pessoas acabam tendo uma experiência com o Gil Monteiro, com os trabalhos que vocês fazem, e a pessoa quer ter aquela experiência lá. Aí eu falo assim, ó, você teve essa experiência porque eu investi. Então, meu filho, o operário é justo que eu receba, viu? Você vai pagar pelo menos o meu transporte, pelo Claro. menos isso. Por quê? Onde que eu vou fazer de graça, que eu até vou pagar, é na minha paróquia. Você não é padre, você não é minha paróquia. Sim, sim, Coordenador, sim. você não é minha paróquia. Então eu vou, aí não dá. Ah, mas olha fulano, se eu não tivesse pagado X reais para fazer o CD, você não ia conhecer o teu sangue. Se eu não tivesse pagado aquele estúdio Bancado, maravilhoso, tudo, né? aquela qualidade, a música não ia chegar. Eu duvido que se eu tivesse cantando Se o Teu Sangue na minha paróquia, com o violão, eu ia estar continuando cantando na minha comunidade com o violão e lá. Eu ia estar Sim, cantando sim. feliz. Mas eu investi para que você pudesse conhecer, as pessoas tiverem experiência. Você não concorda comigo? Algumas vezes quando eu falo isso, assim, as pessoas concordam. Às vezes não, Às mas vezes enfim. não. Gil, você falou do lance dos cachês, né, cara? Esse assunto é tão um pouco tanto quanto Controverso. polêmico, controverso na igreja em si, né? Aí você falou que quanto ao teu lado do investimento que você fez como artista, como é que eu posso dizer assim? Independente. Obrigado. Como artista independente. No começo da tua carreira, como é que você fez? Como é que você encarou a ida aos shows? O pessoal, quando começou a conhecer você, pedia para você cantar em retiros, né? Você é um cara que a gente se encontrou muito em retiros, né? Então, cara, a gente já tocou junto, já tive o prazer de tocar junto com você em retiro para poucas pessoas. E você estava lá, você foi lá como Gil Monteiro, né, com toda a tua bagagem de cantor, de artista. Como é que foi no começo da carreira? Você também precisou investir para estar lá, para ser também reconhecido, para mais tarde poder, de alguma forma, poder bancar, poder como você falou, se autossustentar essa tua carreira artística? Como é que foi no começo, assim? Vou ser bem honesto, assim, e dividir em dois pontos. Tá.
para não criar a ilusão de que tudo é só espiritual, Perfeito. tudo é Deus. Existe o caminho espiritual, e que é o principal, a mensagem do Evangelho, mas existe um produto. Gil Monteiro, as músicas é produto. E a gente não entra na política, a gente não está no socialismo, a gente está no capitalismo. Sim, o produto sim. tem que vender. Se não Sim, vende, não sim. paga. Se não paga, não tem. Então, no começo, eu tive um desafio grande, porque assim, como eu levei 4 anos para gravar meu primeiro CD e começar minha carreira solo, no começo eu não era associado, e ainda hoje, a maioria das vezes, eu não sou associado ao Céu se Abre, nem ao Adoração e Vida. Certo. Então eu comecei com o Gil Monteiro. Quem é Gil Monteiro? A galera não sabia. Então foi realmente assim, realmente mesmo assim, um trabalho grande. Eu vinha mais para Curitiba, um dos lugares que eu mais vim. Por quê? Porque eu nasci aqui. A galera me conhecia. Eu fazia mais retiros e eventos aqui do que na Diocese de São José dos Campos, onde eu morava. Certo. Mas eu fiz muito. Eu paguei todo o meu CD do meu bolso, e eventos tinha, assim, eu não O tal da ajuda ministerial, né? eu não media esforços para ir, assim. Eu realmente, assim, eu pedia ajuda, pode ter pelo menos ajuda de transporte, Sim. né, tal. E aí o que você puder ajudar, beleza. Colocava CD para vender lá. Colocar o CD, você compra alguns, quer comprar alguns CDs antes que Camisetas, você né? vender, camiseta. Então, o CD Respirar, metade dele foi bancado com camiseta. Eu vendi muita camiseta do Céu se Abre, Sim. vendi muita Até hoje camiseta. ainda vejo a galera. Mas lá aquela com camiseta era camisetinha muito legal Camisetinha mesmo. Era, surrada. não é, né? Tá surrada hoje já, mas a galera tá Desbotada, mas tá lá, vestida, né? tá lá, tá vestindo a camisetinha. E era assim, tipo assim, na cara e na coragem, assim, assumindo mesmo, assim. E a maioria das vezes, assim, era um trabalho assim, primeiro, que você tenha o senso da missão, da mensagem que você está levando, e independente da condição financeira ou não, tal, você ir. E o segundo ponto, assim, eu tenho trabalho, eu tenho trabalho, esse produto, eu tenho isso aqui, eu quero fazer conhecido, eu quero trabalhar com isso também. Quer que chegue a mais gente, né? O maior número de pessoas. Eu quero que mais pessoas né? conheçam, que saibam disso. Então eu tenho que... É um produto, eu tenho que fazer volume. Eu acho que todo mundo que vai empreender, músico é empreendedor também. Ser músico é ser É uma carreira, né? É ser... Como é que fala? Né, tem quando trabalha independentemente, assim, né? Autônomo. Autônomo. É um profissional liberal. Você é o dono do seu negócio. Você tem que fazer teu produto girar. Então, cara, eu fui muito. Quando eu lancei meu primeiro CD, eu viajava com 2 malas gigantes. Eu lembro, assim, sei, cara. E chegava no lugar CD, assim. camiseta, marca-página e tudo que você imaginar. E fazia... Cara, aqui em Curitiba eu lembro de um retiro que eu dei 8 pregações, cara. Nossa, Meu, Alexandre... Pesado. Cara. Pesado. E depois eu queria pegar esse gancho, me ajude a não esquecer, que é o Gil Monteiro pregador. Outra cara, linha, né? É sensacional as tuas pregações, cara. Eu gosto muito do Gil Monteiro pregador, né? E você meio que se tira... depois a gente fala sobre isso, mas você tira um pouco o teu lugar de cantor. Cara, é um pregador, é um outro cara falando ali, né? É um outro ministério, eu acho isso sensacional. Depois a gente pega nesse ponto aí. e esse gancho, continuo falando desse lance aí, você comentou. E uma coisa que eu ia perguntar pra você, quando você aí beleza, aí hoje um contratante quer te contratar, aí você fala, investir e tal, assim, você não acha justo, aí você comentou que pessoas entendem e pessoas que não entendem ainda. Não entende, porque assim, mas de graça você recebeu, de graça você tem que dar. Eu dou, vem aqui na minha paróquia. Aqui é de graça. Receber, de graças dar. Na minha paróquia pode vir isso, justo. Não tem. É que você não tem que as pessoas não têm essa visão de que. Não é que não tem a visão, ou às vezes não quer ter do gasto que você tem para fazer aquilo, né? Não é simples. A gente está fazendo alto, aqui né? um projeto custo, né? aqui, né? Muito legal e tal, tem uma estrutura, mas que tudo isso custa. Que tudo isso é um empenho. Agora vamos pensar assim, nós vamos levar essa estrutura aqui, nós queremos que vocês façam isso lá na minha paróquia. Cara, o custo disso não é baixo. Não é baixo.
Para ir tem todo um lance que e às vezes na minha opinião não é o ganhar dinheiro, né? Não é o que custa o lucro. Não existe muito lucro nisso, né? não tem. É um custo que é equipamento, é o deslocamento, porque você dá a sua arte de graça, né? Por exemplo, você compôs uma música de graça. Sim. Ninguém te pagou pra você compor Céu se abre. Exatamente. Certo? Agora, pra você cantar, pra você se apresentar, Pra chegar essa pra você música tá lá, pra você fazer as pessoas realmente, né, experimentar daquilo, tem um custo. Tem todo um contexto em cima disso, né? E uma outra coisa, assim, por exemplo, a pessoa ouviu o CD de qualquer artista, ouviu o meu CD ali, viu um clipe meu, me assistiu em algum show pela TV, pela internet, sei lá. Você teve aquela experiência. Eu tenho um pressuposto na minha cabeça assim, se eu vou ver um artista ao vivo, eu quero ter, no mínimo, a mesma experiência que eu tive ouvindo o CD. Mas então, ao vivo, eu espero muito mais do que o mínimo que eu ouvi. Aí, então, por exemplo, para ter no mínimo o que eu faço ali, pô, tem que ser a minha banda, porque minha banda sabe fazer certinho você na capa. Você olhou, piscou diferente, você já sabe. Sim. Por eles que gravaram o CD, então ali você quer ter igualzinho, tá ali. Pô, eu não consigo pagar a tua banda. E o seguinte, minha banda assim paga a conta de água com o cachê do show. Então, que é uma profissão não daí, consigo. Né? Eu não consigo pagar os custos de todo mundo. Você tem alguma outra opção? Tenho. Vamos fazer um acústico? Eu vou com menos músicos? Ainda não tenho. Então é o seguinte, então a gente já não vai mais fazer show. Porque a pessoa, você vai dizer assim, é um show com o Gil Monteiro. O show a pessoa vai esperando no mínimo o CD. Esperando um show, né, cara? Aí eu chego lá e eu não ofereço CD. Vamos fazer uma noite de louvor. E detalhe, vai ser cobrado como um show. Exato. Justo. Né? Você vai ser cobrado como um show. Você vai anunciar o show e vai botar um valor de um show. Sim. Aí a pessoa chega lá, né? E não recebe esse produto. O mínimo, né? Que o Gil tava falando, né? O mínimo do CD, o mínimo ali. E aí esse é o grande limite que às vezes a gente mistura. Quando a gente fala assim, porque é para a igreja, porque é para Deus, a gente perde a noção do que é produto, né? E o produto ele tem a capacidade de transcender, de nos levar para a presença de Deus. Então eu tive uma experiência com esse produto, eu quero experimentar esse produto de novo aqui, então, que é o ministério de determinada pessoa. E aí tem um custo envolvido. Mas eu não posso. Então é o seguinte, você quer só experiência, você não quer a experiência do produto, você quer aquela sensação, pega o cara da tua paróquia, bota um palco legal para ele, monta as coisas para ele. Por que não pode ser com ele? Por que você não investe em quem tem? Eles vão cantar as mesmas músicas. Não, mas tem que ser o Gil Monteiro. Cara, você quer a experiência do produto. A experiência do produto custa tanto. Olha tem aí, custo. Cara, que legal isso. Né? É isso. Às vezes você tem um produto tão bom quanto na paróquia. Sim, né? sim. Às vezes você tem um produto tão bom quanto. Os caras, ensaiam, tocam, tudo. Aqui mesmo a gente tem ministérios lindos, fantásticos, mas não, que é a experiência do Gil Monteiro. Então, isso é muito legal. Sabe, esse peso, né? Que eu fiquei assim, que me tocou muito, eu ia muito num grupo de oração no litoral de São Paulo. Eu ia muito assim. Sério, acho que a cada 3 meses eu ia pra lá. Quando eu chegava lá, cara, eles tinham um som incrível, assim, dentro da paróquia. A banda maravilhosa, tal, não sei o que, fazia aquele grupo de oração. Aí, assim, eu fui pegando intimidade com os caras, né? Aí os caras falaram assim, você tinha que vir toda semana aqui. Por quê? Por quê? Porque aí tem esse som. Como assim, esse som não é da paróquia? Não, os caras colocam só quando vem você, quando vem fulano e tal. Quando é a gente aqui, tá vendo aquela caixinha lá atrás? Tá vendo aquela mesinha ali, ó, com 8 canalzinhos ali? Aquela ali que a gente usa. Poxa vida. E os caras, eram eles quem tocavam, as meninas cantavam demais, tudo assim, poxa vida. Aí é um desvalorizar, assim, os caras que você tem em casa, né? E aí fica aquela coisa, poxa vida, eu fiquei tão sem graça. Eu acho que eu fiquei tão sem graça que daí tanto que não me chamaram mais. Cara, que delicado, né, cara? É uma questão de cultura, né? A gente percebe que ainda falta muito essa cultura dentro da igreja católica, né? Essa cultura de você olhar uma dimensão maior, assim. Eu lembro de uma pregação do Padre Jonas, de ele falando, assim, de uma crítica que fizeram a ele, da questão do som. Uma pessoa chegou lá, olhou aquela estrutura enorme da Canção Nova. E aí ele não se justificava, mas ele dizia assim, o Deus que ele acredita e que ele quer
passar para outra pessoa, ele é muito grande. Ele é muito forte. É uma mensagem muito poderosa. Então, a pessoa tem que ouvir lá exatamente assim. Tem essa impressão. A pessoa não pode ouvir lá uma coisa mais ou menos. Porque o que tá no coração dele não é algo mais ou menos. A verdade que ele tá querendo expor na pregação, no show, não é algo mais ou menos. Então, o som, o equipamento, a estrutura não pode ser mais ou menos. Olha aí, e não é uma coisa assim de espetáculo no sentido de estrelismo, não é isso. Mas é justamente você dar a oportunidade de quem tá lá assistindo, de quem tá lá presenciando, dar a oportunidade de ele entender bem a mensagem que tá querendo ser passada. A grandiosidade da mensagem com uma estrutura física, né, vamos dizer assim, né? Sim, você chega lá, você já tem impacto, nem você falou. O impacto que você teve, né, foi com o som, porra, maravilhoso, equalizadinho, tudo. Aquilo já te abre para uma outra coisa. Uhum. Agora você chega lá na semana que você não vai, que tá lá aquela caixinha da abelha, aquela mesinha, aquela ruideira, aquela chiadeira, talvez você não sentiria o impacto, né? O que eu entendo, assim, essas realidades, porque a gente experimenta de tudo, assim, né, dentro dessa realidade, é que, assim, é bem nítido, eu não tenho intenção nenhuma de que mude, de mudar, ou esperança de que isso mude a curto prazo. Eu percebo que já tem umas iniciativas, mas o foco da Igreja Católica não é música. Sim. Então música a gente tem que se colocar no nosso lugar, assim. O padre não vai apoiar na maioria das vezes o que a gente faz. As paróquias não vão apoiar, vão ser raros as pessoas que vão apoiar. A gente faz por amor mesmo, porque a gente gosta, porque a gente foi chamado, que a gente não consegue não fazer. A gente não consegue, a vocação é um pressuposto que você não consegue ser de outra forma que não seja aquela, ainda que me custe. Então, financeiramente, fisicamente, mentalmente, a gente faz. Porque a igreja não é o foco disso. A igreja vai investir em outras coisas. E aí é esse entendimento que faz isso. E tem a questão aquilo que você, por exemplo, você chegar a beleza. Em resumo, o belo atrai. Eu não lembro se foi um escritor que escreveu isso assim. O mundo será salvo pela beleza. Uhum. Quando eu ia em retiro, um palquinho simples com bexiga era bonito. Na década de 90, começo de 2000. Hoje, se eu for num lugar desse, eu não aceito sentar na cadeirinha branca TNT ali, não. Lá, não, a gente quer ir, o que é? E quem que mostra isso pra gente? Você vê as igrejas evangélicas, hoje isso é quase um clube de música noturna, né? Sim. É tudo preto, as cadeiras são mais confortáveis, tem iluminação, tem tudo. Alguns grupos de oração já são assim. Estrutura de porque, espetáculo, assim, né? O belo atrai. Tem o risco de você ficar só no belo. A beleza emociona, a beleza não converte, né? Mas é a beleza quem atrai. Se não tem beleza, e geralmente a beleza só consegue ser compreendida quando tem qualidade. Então, você coloca lá um melhor cantor do mundo, mas coloca num som ruim, aí você coloca o melhor pregador do mundo, com o melhor conteúdo, com o microfone ruim. Tá falhando? Então não dá. Então é a beleza. Falhando, acabando a pilha. É um conjunto, né? E aí é um desafio para toda a gente fazer um ministério que seja bonito, para quem nos convida a entender que às vezes eu já fui em missa uma vez que para tocar, e aí assim tava com a minha banda lá. E eu vi o som, eu falei, cara, vou fazer só voz e teclado. Você achou que seria mais? Mas, pô, você tá com a banda na igreja. Eu falei, padre, a acústica da sua igreja é horrível. A hora que a gente colocar tudo aqui, o povo não vai entender nada. Vai ficar um vespeiro aqui. Sim, sim. Voz e piano vai ficar muito mais bonito. Vai por mim. O padre ficou bravo, mas no final o povo gostou. O povo falou assim, nossa, deu para entender tudo que vocês cantavam e falavam. Cara. Então, às vezes, é o menos é mais. Mas isso que te traz também um pouco da experiência, né, Ju?